Ok. Bom dia a todos. Ei, que passa, irmãos? Bom dia. Feliz sábado. Tá um sábado maravilhoso, né? Uma igreja linda. Temos tantos motivos para louvar o nome de Jesus. E eu estava falando para a professora que contou a historinha ou a mensagem para as crianças. Ela foi muito bonita, né? Aí, gostei da ilustração, viu? Vou usar essa ilustração aí no evangelismo, de alguma maneira. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui. E essa semana tivemos 2 encontros, 2 reuniões com o pastor Sandro. O pastor Cândido é conhecido aqui dos irmãos? Mais ou menos. Tá, um outro pastor que veio do Brasil também está de férias, a gente também esteve junto numa reunião. Estamos planejando um evangelismo aqui nessa igreja e com a graça de Deus as coisas estão caminhando bem e vai dar certo. Depois o pastor Sandro vai passando as informações para os irmãos, conforme estamos organizando. Irmãos queridos, nós estamos já em 2016, né? Como passa rápido esse negócio. E logo, logo queremos estar no céu, né? Logo, logo. Sabe que hoje, quando eu cheguei aqui, eu conversei com a Tisa. Cadê a Tisa? Oi, Tisa. Está ali a Tisa. A Tisa já frequenta aqui, pastor? Já está frequentando? Já? Quando já conheciam a Tisa? Alguns já... Oh, Tisa, você é super conhecida. O detalhe é o seguinte, há 3 anos atrás eu estava na cidade de Barreiras, na Bahia. Tem alguém da Bahia aqui? Além dela, obviamente, da família. Aí, eu estava na Bahia e eu gravei um vídeo para ela e para o Tiago, que é o esposo, né? E os pais pediram e tal, eu tivemos lá uma semana inteira fazendo evangelismo, e eu mandei um vídeo para ela, e hoje de manhã ela me trouxe o vídeo e falou, lembra o vídeo que você me mandou? Aqui está o vídeo e aqui eu estou também. Eu fiquei muito feliz e emocionado de rever o vídeo, de encontrar a Tisa e saber que Deus usou esses meios para também fortalecer a fé e a caminhada dela e também do seu marido, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas em breve estará também aqui conosco. Irmãos, nós vamos agora fazer uma meditação importante da Palavra de Deus. Eu gostaria que nós nos concentrássemos no tema, na Bíblia Sagrada, mas antes de começar exatamente o tema, eu quero cumprimentar os internautas. Eu sei que nós estamos com um grupo de pessoas assistindo ao vivo. Eu quero agradecer vocês que estão ao vivo conosco e tenho certeza que essa mensagem também vai fortalecê-los, e bem como a nós. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Zacarias. Zacarias é um livro do Antigo Testamento, considerado um dos profetas menores do Antigo Testamento. E é um livro que normalmente as pessoas não leem. Muita gente lê, obviamente, mas não é o livro mais popular, né? Existem outros livros mais populares, mais preferidos do que o livro de Zacarias. E nós vamos ler algumas coisas do livro de Zacarias. Vamos abrir no capítulo 3. Zacarias capítulo 3, versos de 1 a 4. Assim está escrito. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Até aqui. Esse é um tema que vai fortalecer a nossa fé. Esse é um tema que vai converter o nosso coração. Esse é um tema que vai fazer você sair daqui hoje muito mais abençoado e muito mais feliz. Esse é um tema que vai dar a você e a mim uma direção certa e segura para uma caminhada cristã mais vitoriosa. O nome Zacarias, que é o nome do livro, Zacarias, significa o Senhor lembra. Somente o nome do livro, o nome do profeta já é uma mensagem para nós.
Significa o Senhor lembra. É importante dizer que algumas pessoas acham que Deus esqueceu delas. Uma vez eu estava conversando com uma senhora e ela disse assim: pastor, eu acho que Deus nem sabe que eu existo. Porque eu oro e parece que Deus não me responde. E não é só essa senhora, tantas pessoas têm essa sensação. Quantas pessoas pensam assim, sentem assim. E várias pessoas acham que Deus não lembra delas, não conhece nada sobre elas. E o nome de Zacarias já é uma resposta para essa dúvida. O nome Zacarias é o Senhor lembra. Eu quero dizer na introdução dessa mensagem que Deus conhece você, que Deus se lembra de você, que Deus não se esquece de você e que Deus tem um propósito na sua vida e que você é precioso e preciosa aos olhos de Jesus. Zacarias já diz essa mensagem para a gente. Esse livro foi escrito aproximadamente entre os anos 520 a 470 a.C. É, portanto, um livro muito antigo. E o livro de Zacarias é um livro de profecias. Eu poderia dizer que é um livro apocalíptico. Zacarias é um livro apocalíptico, mas também é um livro evangélico. Ou seja, ao mesmo tempo que Zacarias fala de profecias, ele também fala da graça, do perdão, da reconciliação, fala da salvação. Portanto, é um livro muito interessante que navega nessas duas áreas. A gente poderia falar assim: vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse de Zacarias. Poderia ser esse nome e estaria perfeito. Ou então você poderia dizer assim: vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Zacarias. Também estaria perfeito, porque o livro tem esses dois conteúdos. E por isso é um livro tão bom e tem uma mensagem tão forte para nós. O capítulo 3, que a gente leu agora há pouco, é o capítulo que resume o livro. Aliás, eu diria que o capítulo 3 é o capítulo que resume a Bíblia inteira. Se você deseja resumir a Bíblia toda num capítulo só, esse poderia ser o capítulo 3 de Zacarias. E digo mais, o capítulo 3 de Zacarias é um resumo do plano da salvação. Todo o plano da salvação está resumido aqui. E nós lemos somente os 4 primeiros versículos. São suficientes para a meditação de hoje. Eu gostaria de considerar cada um dos 4 versículos. E depois nós vamos entender toda a estrutura desse sermão. Vamos para o capítulo 3, verso 1, outra vez. O verso 1. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. E esse sumo sacerdote Josué estava diante do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe acusar, para lhe opor. Irmãos, vamos pensar nessa cena. Nessa cena. Era uma visão que Deus deu a Zacarias. E na visão o profeta é muito claro quando diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote. Como chamava o sumo sacerdote? Como? Ok, Josué. Veja que Zacarias teve a visão, e na visão ele viu o sumo sacerdote Josué. E diz a Bíblia que Josué, o sumo sacerdote, estava diante do Senhor, diante de Deus. Só que acontece um fenômeno, uma coisa estranha nessa cena. O que acontece é que a Bíblia fala que Satanás, ele também ele aparece nessa cena e diz que Satanás está à mão direita do sumo sacerdote para lhe acusar, para se lhe opor. É uma situação muito estranha. Para a gente entender isso, vamos primeiro relembrar qual é a atividade de um sumo sacerdote. Nós sabemos, pelo o tema do santuário, que o sumo sacerdote tinha uma atividade muito específica. Uma vez por ano, ele entrava no lugar santíssimo do santuário e ele fazia um processo de intercessão. Ele levava perante Deus os pedidos, os arrependimentos, os pecados, as confissões do povo. E ele apresentava tudo isso a Deus uma vez por ano, no dia da expiação, e Deus se manifestava no lugar santíssimo, e a manifestação de Deus ali em cima da arca, aquela presença de Deus conhecida como Shekinah. Então Deus descia ali, se manifestava ali, e Deus perdoava as pessoas, e o sumo sacerdote saía e dava a notícia para as pessoas, e eles faziam uma festa, eles comemoravam o perdão. Assim acontecia todos os anos. Nesse caso,
o sumo sacerdote Josué, ele vai a Deus levando os pecados do povo, levando toda a situação do povo. E quando o sumo sacerdote se apresenta diante do Senhor como intercessor, acontece essa cena estranha. O diabo aparece à sua mão direita para se lhe opor. Irmãos, essa expressão mão direita ou lado direito, quando a Bíblia usa essa expressão, ela usa para se referir a Jesus, ao ministério de Jesus. O lado direito é o lado de Jesus. A mão direita, esse lado, é o lado de Jesus. A Bíblia mesma diz que Jesus ressuscitou, voltou para o céu, entrou no santuário celestial e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Portanto, o lado direito pertence a Jesus. Ok? Outra coisa importante, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, a humanidade vai estar dividida em dois grupos. Um grupo que vai estar à esquerda e um grupo que vai estar à direita. E, obviamente, os que estiverem à direita serão aqueles que serão levados para os céus. Portanto, o lado direito na Bíblia significa salvação, significa reconciliação, significa graça, significa perdão, significa bênçãos de Deus. O lado direito é o lado de Deus, de Jesus. Só que nessa cena, a Bíblia diz que o diabo aparece ao lado direito de Josué. Vem cá, o que é que o diabo está fazendo do lado direito se esse lado é de Jesus? O que é que Satanás está fazendo ali se esse não é o lugar dele, é o lugar de Jesus? Está fazendo o que aí, rapaz? Não é seu lugar aí não, é? Por que está aí? O diabo aparece à mão direita do sumo sacerdote. E o verso 1 é muito claro ao dizer que o diabo aparece ali para se opor, para acusar. O diabo é especialista em acusação e oposição, então ele vai ali para se opor e para acusar. Veja que cena, isso foi uma visão que Deus deu a Zacarias. Aí vem a pergunta, por que o diabo foi ali à mão direita para se opor? Será que tinha espaço para ele? Por que o diabo entrou ali? Por que o diabo chegou ali? Qual era a razão pela qual o inimigo foi ao lado direito para acusar? Para entender isso, nós vamos ler o verso 3. Zacarias 3, verso 3. O verso 3 diz assim: Ora, Josué estava trajado de vestes, como eram as vestes dele? Sujas. Aí está o problema. Esse é o ponto. Então diz que o Josué estava com vestes sujas diante de Deus. Então o diabo viu que Josué, o sumo sacerdote, ao ir à presença de Deus, estava com a roupa suja. Então o diabo olhou e disse assim: está com a roupa suja, né, meu filho? Pecou, ok? Você tem pecado, você não é digno de estar aqui, você não merece estar aqui, você não pode estar aqui. Olha a sua roupa, olha a sua situação, você não pode estar aqui. Ou seja, você pecou, você é meu. Você errou, você é meu. Você tem pecado, você me pertence. O que você está fazendo aqui diante de Deus? Você está cantando no grupo da igreja, você canta no coral da igreja, você tem um cargo na igreja, você é membro da igreja, mas olha para você, olha os seus pecados, olha as suas vestes sujas, olha o seu caráter, olha a sua posição, olha quem é você. Como você pode vir aqui à frente pregar, cantar e ter um cargo e fazer tanta coisa na igreja? Você não pode, olha a sua situação. Vestes sujas representa pecado, é uma situação espiritual, negativa. Então, o sumo sacerdote Josué aparece diante de Deus com vestes sujas. E o diabo, quando vê, ele entra em ação, e por isso que ele aparece ali, aparece para acusar, para se opor. Irmãos, todos nós temos pecados, não é? Todos nós somos pecadores, não há um que não seja pecador. E foi Jesus quem disse: quem não tem pecado, faça o que mesmo? Atire a primeira pedra, porque todos nós somos pecadores. E de alguma maneira nós temos vestes sujas em alguma situação, em alguma esfera, em alguma área da vida. E isso não pode impedir você de ir a Deus, de ir a Jesus. Quando você se encontra numa situação de pecado, uma situação de problemas, uma situação de crise, uma situação difícil, na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, na sua vida financeira, quando você está numa situação bastante complicada, normalmente acontecem dois fenômenos na nossa cabeça, e vem dois pensamentos. Um pensamento é o seguinte,
Você não é digno, você não pode, ok? Desista, esse negócio de igreja não é para você. Dá um tempo, sai da igreja um pouco, vai fazer outra coisa, vai curtir a vida. Depois, um dia, quem sabe, você volta. Às vezes, os pensamentos vêm dizendo assim, você não pode estar na igreja, você não é digno de estar aqui. Veja o que você fez ontem, antes de ontem, a semana passada. Veja a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Veja o seu trabalho, os seus negócios. Veja a sua situação. Então, às vezes, vem uma pressão. E essa pressão pode levar você a pensar em desistir. Esse é um pensamento, ok? Mas o outro pensamento, que é o positivo, que é o certo, que é o correto, é aquele que Jesus mesmo disse. Jesus disse assim, venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, com problemas, com dificuldades, com crise, com dúvidas, com medo, com insegurança. Jesus fala assim, venha a mim com problema, venha a mim com vestes sujas, venha a mim do jeito que você está, eu aliviarei você. Então, na hora da dificuldade, na hora da crise, normalmente vem esses dois pensamentos. Um pensamento diz assim, desista, não dá, você não pode, você não é digno, não sei o quê. Mas o outro, a voz de Deus diz assim, venha a mim com vestes sujas e tudo. Do jeito que você estiver, venha a mim. Eu aliviarei você. Irmãos, qual é o melhor lugar para um pecador estar? Qual é o melhor lugar para eu e você estarmos? Qual é o melhor lugar para uma pessoa com vestes sujas estar? Não é diante de Deus? Não é Ele o único que pode lavar nossas vestes ou trocar nossas vestes e nos dar uma vida nova? Sim ou não? Fala comigo, sim ou não? Claro que sim, Ele é o único que pode fazer isso. Então, qual é o lugar para uma pessoa com vestes sujas estar? Na presença de Deus. Então, Josué estava certíssimo. Mas o diabo vem para dizer o seguinte, não, você só pode estar aqui quando você for perfeito. Você só pode estar aqui quando você for uma pessoa santificada. Você só pode estar aqui quando você resolver todos os seus problemas. Isso é mentira, não é verdade. Jesus disse ao contrário, disse assim, venham a mim os que têm problemas. Venham a mim os que estão com dificuldades. Venham a mim os que estão com depressão, com opressão, sobrecarregados, cansados. Venham a mim, eu resolvo o seu problema. Diga amém. Isso é o que diz a Bíblia. Então, no primeiro verso, quando o sumo sacerdote vai a Deus, ele vai com vestes sujas e o diabo aparece à sua mão direita para se lhe opor. O diabo vem para fazer isso. Sabe, irmãos, muitas vezes essa situação e essa cena aparece em nossos pensamentos e em nossa vida, muitas vezes. Uma vez eu estava na região de Brasília, e numa daquelas cidades satélites de Brasília, eu estava fazendo uma caravana, e uma das vezes eu estava numa daquelas cidades, e uma pessoa me disse, pastor, eu tenho uma função na igreja. Eu disse, qual é a sua função? Eu sou diretora da escola sabatina. Eu falei, ótimo, excelente. Ela disse, mas eu estou entregando o meu cargo. Eu disse, por que está entregando o cargo? Porque meu filho não quer mais ir para a igreja. E se meu filho não está na igreja, eu não sou exemplo para ninguém, então eu não posso ter um cargo na igreja, porque meu filho está com uma situação de rebeldia. Então eu acho que eu não sou digna de ter um cargo na igreja. Eu disse, irmã, é isso que o diabo quer que você faça? Eu disse, a senhora tem um filho que tem problema? Ela disse, sim, eu tenho. Eu disse assim, Deus também tem um filho que tem problema. Eu sou o filho dele que tem um problema. Nós somos os filhos de Deus. Ou seja, Deus não é o pai? É o pai. E nós não somos pecadores? Não somos os filhos rebeldes de Deus? Digo, nós seres humanos, não somos? Sim, somos. Então Deus não vai ser mais Deus porque tem um filho rebelde. Então Deus não é mais poderoso porque os filhos dele pecaram. Então a senhora vai entregar o cargo porque seu filho tem um problema. Não é assim, irmã. Veja, o seu filho tem problema, a senhora deve orar por ele. E não desanime, não desista. Mesmo o seu filho tendo problema, continue servindo a Deus e fazendo a sua parte. Porque Deus é maior. Você entendeu como é que o diabo vem? Ele vem tentando dizer para você, não, você não pode. Quem é ele para dizer que você não pode? Quem é ele? Deus é maior, Deus é o nosso Pai. E é Ele que diz assim, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o verso 1 já dá esse recado direto para nós. Mas quando você vai para o verso 2, o verso 2 é impressionante. Aí você começa a entender a estrutura do sermão e a estrutura do capítulo 3. Olha o que diz o verso 2. Diz assim, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende.
Não é este um tição tirado do fogo? Bom, vamos começar a entender a estrutura desse capítulo, especialmente dessa mensagem. Deus fala assim, venha a mim você que está com as vestes sujas. Ah, pastor, mas eu tenho um vício. Jesus fala assim, tem um vício? Venha a mim. Ah, mas eu tenho medo. Ok, venha a mim. Ah, mas eu tenho dúvidas. Ok, venha a mim. Ah, mas eu não tenho muita fé. Venha a mim. Ah, mas eu não creio na Bíblia inteira. Ok, venha a mim. Ah, mas eu sou muito mau. Ok, venha a mim. Ah, mas eu tenho um orgulho muito grande no meu coração. Ok, venha a mim. Ah, mas eu não gosto do pastor Sandro. Ok, venha a mim assim mesmo. Ah, mas eu não sou feliz no meu casamento. Venha a mim assim mesmo. Ah, mas você não sabe, à noite, escondido, ninguém vê o que eu faço lá. Ok, venha a mim. A estrutura da mensagem da salvação é, venha a mim, ok? Venha a mim. Ah, mas eu sou um assassino, venha a mim. Ah, mas eu sou uma garota de programa, venha a mim. Ah, mas eu sou ilegal, venha a mim. Ah, mas eu sou legal, venha a mim. Ah, mas eu sou assim, venha a mim. Jesus fala assim, venha a mim, ok? Venha a mim. Essa é a primeira parte, é o chamado de Deus, é venha a mim, venha a mim. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa o que você faz, venha a mim, disse Jesus. Venha a mim, disse Jesus. Pode ir, sem medo. Ele não vai te condenar, ele vai te abraçar. Ele não vai xingar você, ele vai te beijar. Ele não vai expulsar você, ele vai te aceitar. É isso que Jesus está falando, venha a mim. Essa é a primeira parte, ok? Mesmo com as vestes sujas. Por isso que eu coloquei todos esses negócios estranhos aí, para mostrar as vestes sujas. Venha a mim. Aí, no verso 2, Jesus fala assim, você vem a mim do jeito que você está e deixa o diabo comigo. Quem vai resolver o problema aí com o diabo não é você não, é Deus. Não é você que vai lutar com Satanás. Não é você que vai ficar cara a cara com o inimigo e vai discutir com ele, vai brigar com ele, vai fazer um monte de coisa. Não é você que vence Satanás. Você não pode vencer Satanás, certo? Porque você e eu somos pecadores. Nós não podemos lutar com o diabo e vencer o diabo por nós mesmos. Se você tentar encarar o diabo você mesmo, você perde, você vai ser derrotado. Então é melhor você ir a Jesus, ok? Vai a Jesus, como diz a Bíblia, com vestes sujas e tudo, e deixa o diabo na mão de Deus. É Deus que expulsa Satanás, é Deus que repreende Satanás, é Deus que tira o mal da nossa vida. Diga amém, irmãos. O verso 2 fala assim, o Senhor te repreende, ó Satanás. Quem cuida do mal é Deus que resolve. O grande conflito é entre Deus e Satanás. Não é você que vai enfrentar o conflito, é Deus que resolve isso. Vai a Ele e deixa o problema na mão de Deus. Deus cuida disso, Deus resolve isso. Aliás, nenhum de nós pode expulsar Satanás, só Deus pode fazer isso. Ele pode usar você, claro, Ele pode usar a mim, mas a obra, quem faz é Deus. É isso que diz o verso 2. E o verso 2, Deus ainda fala assim, ô Satanás, sai daqui, ok? Sai daqui, você está expulso, vai embora. E Deus expulsa Satanás. E depois no verso 2 ainda, Deus fala assim, não é este aí, o Josué, um tição tirado do fogo? E Deus reconhece que Josué era um tição tirado do fogo. Deus reconhece que nós somos tição tirado do fogo. Alguém ainda lembra o que é um tição aí? Alguns que já estão há muito tempo fora do Brasil, vocês sabem o que é um tição tirado do fogo? Para aqueles que talvez nasceram aqui, são filhos de brasileiros, mas são americanos, ou você que está muito tempo longe, nem sabe o que é um tição tirado do fogo, eu vou tentar explicar, não sei se eu vou conseguir, vou tentar explicar. Imagina uma fogueira, acho que todos sabemos o que é, uma fogueira, e para ter uma fogueira você tem que ter as madeiras, as lenhas, onde você coloca todas ali, coloca fogo, e ali é mais ou menos o que tem na lareira por aí, né? Na lareira, uma fogueira. Então, ali tem fogo, ali tem madeiras, tudo está formada a fogueira. Aí você vai lá e tira uma madeira, um pedaço de pau, uma madeira da fogueira. Você tira aquele pedaço de pau. Quando você tira aquela madeira, ela sai ainda pegando fogo. Daqui a pouco o fogo apaga e fica a brasa. Daqui a pouco a brasa também apaga e fica somente aquela parte preta, o carvão. Certo? Então aquele pedaço de madeira com a ponta queimada é um tição que foi tirado do fogo. Expliquei direitinho? É mais ou menos isso, né, pastor? Então esse é o tição tirado do fogo. Veja que o tição tirado do fogo ele tem um pedaço de madeira ainda intacto e a outra parte queimada. Esse é um tição tirado do fogo. O que Deus estava falando aqui quando expulsou Satanás? O Senhor te repreenda Satanás e diz, esse aqui é um tição tirado do fogo. Deus está dizendo o seguinte, esse aqui é meu filho, que mesmo tendo passado pelo fogo do cativeiro babilônico,
mesmo tendo passado pelo exílio babilônico, mesmo tendo passado por provas e lutas e dificuldades, mesmo tendo uma ponta da vida queimada, mesmo tendo uma parte da vida que foi atingida pelo mal, mesmo tendo uma parte da vida que esteve na fogueira da aflição e das perseguições e das lutas, esse aqui eu tirei do fogo, eu tirei do cativeiro, eu tirei das mãos de Satanás, eu tirei do mal, ele saiu, tudo bem, tem ainda uma mancha, ficou uma mancha, mas eu tirei, é um tição tirado do fogo, é uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus. É isso que ele está falando, Ele está dizendo, é um tição tirado do fogo. Essa pessoa estava no fogo da perseguição, mas eu tirei de lá. E se você analisar a você mesmo, vai perceber que eu e você temos algumas sequelas do pecado. Mesmo quem nasceu no lar adventista, ou no lar evangélico, ou no lar cristão, mesmo quem nasceu ou quem veio de fora, de alguma maneira nós temos em nosso corpo algumas marcas do pecado. Nós temos alguma deficiência, seja no nosso corpo físico, seja na nossa emoção, seja na nossa mente, seja na vida espiritual, seja uma vida de vício que você tinha e agora você não tem mais, mas ficou uma sequela, seja um problema que todo mundo tem, com o passar do tempo, o pecado atingiu a todos, ok? A gente já não enxerga muito bem, já não sente dores no corpo, já não dorme direito, tem uma enfermidade, tem uma situação complicada. Tudo isso faz parte desse mundo que a gente vive, de pecados. E Deus diz assim, esse aqui é um tição tirado do fogo. Ou seja, mesmo tendo uma parte da vida atingida pelo pecado, mesmo tendo vestes sujas, é meu filho. É meu filho. E não toque no meu filho. Porque aquele que tocar no meu filho, toca onde? Toca onde? Quem lembra? Na menina dos meus olhos. É o que Deus está dizendo aqui. Aí, você entendeu a estrutura? A estrutura é, número 1, venha como estás, ok? Venha do jeito que você está. Vestes sujas? Venha. Dúvida? Venha. Medo? Venha. Não importa, venha a Jesus. Aí Deus fala assim, agora eu expulso Satanás. Aí Deus expulsa Satanás. Tira o mal da sua vida. E aí vem o ponto número 3, que é o mais incrível de todos. Para formar a estrutura. O ponto número 3, o aspecto número 3, está no verso 4. Capítulo 3, Zacarias, verso 4. Diz assim, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Isso é incrível, isso aqui é emocionante, isso aqui é algo que não tem preço. Isso aqui é para a gente dar um grito, como dizem os pentecostais, e falar glória a Deus e aleluia, porque isso aqui não tem como ficar parado, não tem como ficar na inércia, não tem como ficar indiferente a esse verso 4. É impossível, porque o verso 4 é assim. No verso 1, você veio com vestes sujas, ok? Você veio para Jesus com vestes sujas. No verso 2, Deus expulsou Satanás. E no verso 4, Deus fala assim, agora eu vou trocar as suas vestes. Você veio com vestes sujas, eu te recebi assim. Agora eu vou trocar suas vestes, vou te dar vestes novas. Vou dar a você vestes novas. Então Deus fala assim, vamos tirar essa roupa suja. Aí Deus tira a roupa suja, Ele mesmo tira, e Ele dá uma roupa nova para você. Sabe como chama isso? Isso chama graça. Sabe como chama isso também? Perdão. Sabe como chama isso? Reconciliação. Sabe como chama isso? Expiação. Sabe como chama isso? Salvação. Sabe como chama isso? Amor, o amor de Deus. Ele recebe você leproso, como contou a nossa professora aqui. A pessoa vem leprosa e Jesus abraça o leproso. E Jesus cura o leproso e dá uma pele nova, uma vida nova, pensamentos novos, coração novo, tudo novo. É exatamente a historinha, o sermão das crianças. E aqui no verso 4, Deus fala assim, tirai-lhe as vestes sujas, e eu darei vestiduras novas, e te vestirei de finos trajes. Vocês sabiam que Deus é especialista nesse negócio de trocar roupa, tirar roupa velha e dar roupa nova, tirar roupa suja e colocar roupa limpa? Eu vou contar 3 episódios da Bíblia que nos faz entender essa mesma ideia. O primeiro episódio está em Gênesis. Vocês lembram de Gênesis quando Adão e Eva pecaram? E eles então se afastaram de Deus, pecaram e tal. E aí eles perceberam que estavam nus. E Adão e Eva correram e pegaram folhas de árvores e fizeram roupas para eles. E Deus, quando encontrou com o casal, quando houve o encontro, o reencontro, o arrependimento e tudo,
Deus falou assim: ei, Adão e Eva, essa roupa aí não dá, né? Essa roupa que vocês fizeram não dá. A roupa de Adão e Eva representavam o jeito humano de resolver os problemas, o jeito humano de tentar buscar a salvação, a justiça humana, que é trapo de imundícia. Roupa de folha de árvores, vocês sabem, quando vem o sol, as folhas murcham e a pessoa continua nua, do mesmo jeito. Então o que Deus fez? Falou assim: não, peraí, vamos tirar essa roupa aí de vocês. E pegou um cordeiro, matou um cordeiro, tirou a pele de cordeiro e fez uma roupa para Adão e uma roupa para Eva. Tem uma diferencinha básica entre roupa de folha de árvore e roupa de pele de cordeiro, não é? Bem básica, uma diferença enorme. Tenta você comprar uma roupa de pele de cordeiro aqui em Washington e vê quanto custa. Sai por aí, procura um estilista e fala assim: me faça aí um vestido de pele de cordeiro, ou um terno e gravata de pele de cordeiro. O que te parece, irmão? Imagina, é caríssimo esse negócio, nem acha por aí, anda por aí, você não encontra. É caríssimo. Deus fez roupas de pele de cordeiro para Adão e Eva e tirou aquela roupa de folhas de árvores. Sabe o que Deus fez lá? O que está aqui em Zacarias 3. Tirou as vestes sujas e deu vestes limpas. Tirou a justiça humana e colocou a justiça divina. Tirou a atitude humana e colocou a graça de Deus. Tirou do homem aquilo que não vem de Deus e colocou no homem aquilo que vem de Deus. Isso aconteceu em Gênesis. O mesmo que acontece aqui no capítulo 3. E um outro episódio é o episódio do filho pródigo. Lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo foi embora, fez tudo errado, e um dia ele se arrependeu e voltou. Quando esse filho voltou para casa, a Bíblia diz que ele estava com as vestes sujas. E o pai, quando o encontrou, o pai o abraçou com roupa suja e tudo. O pai não falou assim: ei, peraí, para eu abraçar você, primeiro se troca, toma um banho, depois vem e eu te abraço. Não, o pai o abraçou assim mesmo. Assim mesmo. E o pai o recebeu. O filho pródigo, quando voltou para casa, do jeito que ele estava, o pai o abraçou, o beijou, fez um cafunézinho na cabeça dele. Vocês ainda sabem o que é cafuné? Não esqueça, porque isso é bom demais, especialmente para dormir à noite. Um cafunézinho. Então o pai veio, abraçou, beijou, fez um cafunézinho, falou: filho, bem-vindo de volta, você é meu filho, continua sendo meu filho, mesmo com vestes sujas. E depois que o pai o abraçou, o recebeu, depois que ele se sentiu acolhido, aí o pai diz assim: ei pessoal, aí o pai chama os empregados: ei pessoal, venham, por favor, leve meu filho para tomar uma ducha, um banho, e em seguida troquem a roupa dele, coloque a melhor roupa que tem aqui, a melhor que tem, e trocou. Eu disse que Deus é especialista em trocar as roupas sujas por roupas novas e limpas. Você vê isso na Bíblia, em vários textos da Bíblia, mostrando essa mensagem. Essa manhã, eu sei que eu e vocês e eu, todos nós, porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, tá certo? Eu não sou melhor que vocês não são melhores do que eu, nem o pastor Sandro. Nós somos todos iguais. Talvez temos funções diferentes, atividades diferentes, mas somos todos seres humanos. E como seres humanos somos pecadores. E como seres humanos temos nossas lutas pessoais, nossas crises, nossos medos, nossas inseguranças. Temos tanta coisa dentro de nós. Existem situações em nossa vida que ninguém entende, certo? Ninguém vai entender nunca. Existem coisas na sua vida que o pastor não vai te entender, o padre não vai te entender, o psicólogo não vai te entender, o marido também não, a mulher também não, ninguém vai entender você. Existem situações dentro do seu coração que só Deus vai entender você. E às vezes existem situações que nem você consegue explicar. Você gostaria de explicar, mas você diz: eu nem sei dizer o que está acontecendo comigo. É uma situação que acontece na vida do ser humano que muitas vezes a gente não consegue explicar. Mas eu quero que você saiba que Deus entende você. Ele entende você, Ele conhece você, Ele se lembra de você, que é o significado do nome Zacarias, Ele se lembra de você. E quero dizer mais, nós somos todos iguais, como eu estava dizendo. Por favor, irmãos, por favor, não se afastem de Jesus, nunca. Estou falando para os jovens, estou falando para os adolescentes, estou falando para as crianças, estou falando para os adultos, estou falando para quem é adventista e para quem é de outra igreja, estou falando para você internauta, estou falando para você que de alguma maneira ouve ou vê essa mensagem. Nunca se afaste de Jesus. Segure na mão de Deus
E segurar na mão de Deus é pela fé. Segurar na mão de Deus é ler a Bíblia todo dia. Segurar na mão de Deus é orar todo dia. Segurar na mão de Deus é louvar a Deus. Segurar na mão de Deus é frequentar a igreja. Segurar na mão de Deus é se manter firme nos princípios da palavra. Segurar na mão de Deus é não desista, nunca. Não desista. Pastor, está difícil, eu sei, mas não solte das mãos de Deus. Pastor, está doendo, eu sei, mas não solte das mãos de Deus. Você pode até cair, Deus te levanta. Você pode tropeçar, Deus te segura. Você pode estar chorando, não solte das mãos de Deus. Pode estar sangrando, não solte das mãos de Deus. Você pode não ser entendido por ninguém, não solte das mãos de Deus. Você pode ser criticado, não solte das mãos de Deus. Você pode passar por turbulência, por tribulações, por uma guerra espiritual, não solte das mãos de Deus. Segura firme e não desista, porque Deus tem a vitória para você. A vitória espiritual, a vitória de salvação, a vitória que Ele prometeu para mim e para você. Não desista nunca. Porque se tem alguém nesse universo que entende você e a mim, esse alguém é Deus. Ele sabe o que ninguém sabe. Ele vê o que ninguém vê. Agora, não esqueça que ir a Jesus com as vestes sujas, não é só ir lá com a veste suja e ficar lá. É confessar o pecado, tá certo? Ir a Jesus com as vestes sujas é confessar o pecado, é reconhecer o erro, é pedir perdão para Ele. Ele vai perdoar você, Ele vai ouvir suas orações e Ele vai aceitar o seu arrependimento e Ele vai fazer o milagre que você e eu precisamos. É isso que diz o texto. O sumo sacerdote Josué não foi lá apenas por ir, ele foi levando uma situação de um povo que estava arrependido. E com certeza Deus ouviu, Deus viu, Deus recebeu. E Deus expulsou o inimigo e disse, esse aqui é um tição tirado do fogo. É isso que Deus diz na sua palavra. E antes que a gente termine a mensagem de hoje, eu queria dizer o seguinte, irmãos. Nós estamos numa caminhada. Nós estamos numa jornada. E nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Estar na igreja faz parte desse preparo, faz parte dessa caminhada. Quando eu digo não desista, é porque nós estamos numa caminhada. É porque em breve Jesus voltará para nos buscar. É porque em breve sairemos do cativeiro desse mundo e estaremos no reino dos céus com Jesus. Por isso que a gente diz, não desista. Continue firme nessa caminhada. Continue firme nessa jornada. Eu estava no Peru, fazendo uma caravana na Semana Santa. Vocês sabem que eu trabalho em 8 países. O Brasil e mais 7 que falam espanhol. E por conta disso eu tenho 2 programas na TV. O Arena do Futuro, em português, e o Decifrando el Futuro, em espanhol. Eu estava no Peru, fazendo uma caravana. E nós estávamos terminando a caravana, e na sexta-feira, eu fui almoçar. Eu estava de terno e gravata, porque eu estava fazendo trabalho e fomos almoçar. E na hora de almoçar, aconteceu um acidente, eu fui comer. Já aconteceu com você, na hora de comer, errar o alvo e sujar a roupa? E sujou a gravata, minha gravata. Fui comer e sujou a gravata. E caiu aquela comida que não sai, aquele negócio, você passa é pior, tem que mandar para um especialista lavar. E era sexta-feira e nós terminaríamos no sábado. E a minha mala tinha ficado numa outra cidade, porque era uma caravana. Eu falei assim, eu vou comprar uma gravata aí, estou precisando de uma gravata nova. Fui ao shopping comprar uma gravata. Aí estou lá comprando a gravata, conversando com a senhora. Aí passa uma família, um marido, a mulher e 2 filhos passam assim atrás. E eles pararam, o rapaz tocou aqui no meu ombro e falou assim, eu acho que eu conheço você, hein? Disse o rapaz. Você é pastor, não é? Sim, eu sou pastor. Você é aquele do DVD, O Grande Conflito? O Grande Conflito está em espanhol também. Sim, sou eu. Uau, você é o pastor Luiz, não é? Sim, sou eu. Aí ele ficou feliz e tudo, a gente se abraçou, tirou foto, fizemos uma festa no shopping. E quando terminou essa festa, ele falou assim, pastor, pode orar por nós? Sim, claro. Vamos orar, aqui dentro do shopping mesmo. Aí nós nos abraçamos ali dentro e eu fiz uma oração pela família dele.
depois da oração, ele estava emocionado. E ele falou assim, eu queria te contar uma coisa. Sabia que eu já fui adventista? Falei, não sabia. Fui adventista, fui da sua igreja. Eu disse, mas você não é mais? Não sou mais. E eu perguntei, por que você não é mais? Ele falou, não sou mais, já estou fora da igreja há 20 anos. Uau, 20 anos? 20 anos. E por quê? Por que você não frequenta mais a igreja? Ele falou, eu vou te falar. É que dentro da igreja, a igreja está cheia de gente falsa. A igreja está cheia de gente hipócrita. Pastor, eu já vi tanta coisa na igreja. Pessoas que na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Olha, não dá, pastor. Aí eu saí da igreja. Ele começou a falar tudo. E eu fiquei só olhando assim para a cara dele. Ele falou tudo, soltou o veneno todo. Fiquei só olhando, dentro do olho dele, fiquei olhando assim. Depois que ele falou tudo, eu disse, ok. Então você saiu da igreja por esse motivo? Ele, sim, por esse motivo. Eu perguntei, e você foi para onde? Ele, não entendi. Sim, você saiu da igreja porque tem problemas, e você foi para onde? Ele disse, não, eu não fui para igreja nenhuma. Ok, mas você foi para onde? Eu fui para o mundão, disse ele. Ok. Você foi para o mundão. Muito bem. E no mundão tem gente falsa? E como tem? Tem gente hipócrita? Pastor. Eu falei, tem assassino? Tem. Tem bandido? Tem. Tem prostituta? Tem. E falei tudo de errado, né? Ele falou assim, tem. Falei, interessante. Por que você não sai do mundo? Você saiu da igreja porque tem gente com problema. E foi para o mundo que é pior. E por que não sai do mundo? Aliás, por que você não sai do planeta? Vai para outro planeta, meu amigo. Não, é melhor você não ir para outro planeta. Porque se você for, você vai contaminar o planeta. Então é melhor você não ir para outro planeta. Amigão, vou te falar uma coisa. Falei para ele dentro do shopping. Coloquei a mão no ombro dele, vou te falar uma coisa. Sabe por que tem gente com problema na igreja, como você falou? E tem mesmo, não vou discordar de você. Sabe por que na igreja tem gente com problemas, assim como você falou? Porque igreja é lugar para pecador, meu filho. Você acha que igreja é lugar para pessoas santas e perfeitas? Lugar para pessoas perfeitas é no céu. E quando Jesus voltar, nós seremos perfeitos, e aí vamos para o céu. Mas enquanto aqui, nós somos pecadores. Sabe por que eu estou na igreja? Porque sou pecador. Sabe por que nós estamos todos na igreja? Porque somos pecadores, ué. Porque igreja é lugar para pecador. É o caso das vestes sujas, está certo? Para onde tem que ir alguém com vestes sujas? Para Deus. Vai para onde? Vai para Deus. É aqui o lugar. E eu expliquei para ele. E falei, quer saber de uma coisa? Para com esse negócio. Para com essa escusa. E amanhã, no encerramento da caravana, eu quero você na minha caravana. E não me venha com argumentos, hein? Amanhã eu quero te ver lá. E dei uma pressão nele. Ele falou assim, sim, pastor, sim. Mañana eu estarei. Mañana, te dou minha palavra, mañana eu estarei. Ok. Bendiciones. Nos vemos amanhã. Foi embora. E no dia seguinte, era o encerramento da caravana, num ginásio para 8.000 pessoas. Aí tivemos uma festa, né? E chegou a hora que eu entrei para pregar. Aí quando eu entrei assim para pregar, aquele ginásio enorme, cheio de gente, as cadeiras aqui no meio e as arquibancadas. Eu olhei assim, bem aqui no primeira fila aqui. Estava ele, a esposa e os 4 filhos. Ele sentou na primeira. Quer dizer, foi um dos primeiros a chegar, porque sentou na primeira fila. E quando eu entrei assim, eu olhei, eu vi. Ele olhou para mim e fez assim. Eu olhei para ele e fiz assim. Chévere. Chévere é ótimo, perfeito, excelente. Chévere. E aí, eu pensei assim, né? Tá aí. Mais 4. Mais 4 o quê? Mais 4, exatamente. É isso aí. Mais 4 pecadores, para não falar aquelas outras palavras que ele mesmo falou, né? Mais 4. Irmãos, esse é o nosso lugar. Amém?
Está fraco, amém? Esse aqui é o nosso lugar. Pecadores como somos, aqui é o nosso lugar. Enfermos espiritualmente, enfermos fisicamente, esse é o meu lugar, esse é o nosso lugar. E Deus é aquele que vai mudar a nossa história. É aquele que vai mudar o meu e o seu coração. É aquele que diz, vem com vestes sujas, eu expulso Satanás e te dou vestes novas. Um novo coração. Amém? Ô Tisa, vem cá. Você é minha amiga, né? Amigo a gente chama assim, né? Chega mais perto. Pode vir aqui, Tisa, por favor. O seu esposo está na Flórida, você falou. Não sei se ele assistir essa mensagem, ele vai ver que nós falamos dele. Pode vir aqui, Tisa, por favor. Você tem filhos? Tem filhos. Não precisa ficar com vergonha não, tá? Fique tranquilo, eu não vou te entrevistar. Só chamei você aqui para te falar uma coisa. Eu já te falei ali, sentado ali, já te falei. Vou repetir agora, tá? A partir de hoje, você é adventista. Hã? Amém. Sabe o que significa amém? Vocês sabem? O que significa amém? Assim seja. Hã? Assim seja. Assim seja. Quantos recebem essa mulher aqui na igreja? Levanta o braço. Amém. Claro. Você tem uma pessoa da sua família ali, não tem? Minha sogra. Qual o nome dela? Lúcia. Lúcia. Ela mora aqui? Mora aqui. Tudo bem, Lúcia? Tem a tia do meu esposo. E a tia do seu marido, como chama? Eliane. Cadê Eliane? Eliane. Deus abençoe vocês, tá? A família toda, também o Tiago, né? Toda a família. Eu chamei ela aqui porque tem aquele episódio do vídeo, todo esse detalhe que a gente falou, e eu já me considero uma pessoa mais próxima da família. Por isso que eu estou fazendo esse chamado bem especial. Fica aqui para a gente orar junto. Pode ser? Pode ser. Tem mais alguém aqui que ainda não é batizado na igreja adventista e diz assim, pastor, eu frequento aqui, mas não sou membro batizado ainda na igreja. Ora por mim também. Aí eu vou orar por ela, aproveito e oro por você também. Tem mais alguém assim? Levanta a mão. Alguém que não é membro batizado na igreja adventista. Você levantou a mão, né? Muito bem. Tem mais alguém? Levante a mão além dele ali. Sim, tem mais um ali. Tem mais alguém? Levanta a mão. É a sua filha? Pode recebê-la. Se tiver mais alguém que não é batizado ainda na igreja adventista, coloque-se em pé, por favor. Se tiver mais alguém, coloque-se em pé. Quem não é membro batizado na igreja adventista, fica em pé. Isso, fica em pé. Isso aqui não é uma pergunta preconceituosa, não é nada disso, tá? Isso aqui é uma maneira carinhosa de dizer assim, vocês são importantes, eu quero orar por vocês. Vocês se permitem vir aqui comigo para orar comigo aqui na frente? Venham aqui orar comigo. Eu vi que alguém desse lado levantou a mão, não sei quem foi. Quem levantou a mão desse lado, pode vir também, venham. Pastor, você pode vir aqui receber essas preciosíssimas pessoas que estão chegando aqui, pastor. Vamos receber essas preciosíssimas pessoas. Nós nos falamos aquela hora, né? Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Pela sua vida e por sua família. Pode ficar aqui. Aqui temos mais duas preciosas pessoas ali também. Como vai? Deus te abençoe. Pode vir aqui. Dá um beijo. Ela é intercessora. Oh, glória a Deus. E você como chama? Tudo bem, Adriana? Deus te abençoe, Adriana. Fica aqui. E você, qual é o seu nome? Lucas. Quantos anos você tem? 8. 8. Grande Lucas. Fica aqui, Lucas. E você, qual é o seu nome? Pedro. Pedro? Sim? Então aqui eu tenho dois evangelistas. Evangelista Pedro e evangelista Lucas. Tá certo? Tá certo. Você tem quantos anos? 5. Esse tem 8. 8. Muito bem. Muito bom ter vocês todas e vocês todos aqui conosco. Eu chamei só para a gente orar junto, tá? Precisamos de oração, não precisamos? Eu preciso, vocês precisam e todos aqui precisam. Agora uma pergunta, tem alguém de vocês aqui que tem na família uma pessoa ou mais de uma que ainda não se entregou a Jesus ou que se afastou, está afastado e esse é um clamor que tem no teu coração? Tem alguém aí? Alguém da família que não aceitou Jesus ainda ou se afastou? Vamos ver, levanta a mão. O que vocês acham de orarmos por eles agora? O que vocês acham? Então você fica em pé representando essa pessoa, em nome dessa pessoa. Pode ser? E aí, pastor Sandro, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos orar já por essas pessoas
que talvez estejam no Brasil, ou em outro país, não é? Ou quem sabe aqui mesmo nos Estados Unidos, tá certo? Vamos orar por nossos familiares, porque, pastor Sandro, nós queremos ir para o céu, mas nós não queremos ir sozinhos, não é? Queremos ir com a nossa família e também com os nossos amigos. O que você acha, pastor Sandro? Vamos juntos. Nessa caminhada. E essa caminhada, pastor, que a gente está iniciando agora, ela vai também ter um momento, um auge dessa caminhada no nosso evangelismo. Então, essa oração, ela já tem esse foco em favor dos nossos queridos e das pessoas que a gente conhece no trabalho, na escola, na região que a gente mora. Já tem esse foco, que é para a gente orar e preparar e pensar e clamar em favor dessas pessoas. Amém, irmã? Pastor Luiz. Sim, pastor. Aqui tem uma família de evangélicos que defendem a fé em Cristo Jesus. Uau, amém? São vigorosos em suas orações, nas lutas contra o inimigo de Deus. Elas venceram e hoje elas representam mãe e tia, que orou pelos filhos, orou pela família, e vocês são vitoriosos. Amém. No dia 24, ou dia 31, nós tivemos com eles uma família linda, uma família evangélica, que não dispensa oração, não dispensa a companhia de Deus. Amém. Nós somos muito felizes por vocês abrir a porta para nós, viu? E por vocês orarem pela Tisa e pelo Tiago. Amém. Tá bom? Amo vocês, de coração. Que lindo isso, né? Que lindo, irmãos, irmãs. Louvado seja Deus por isso, né? Estamos juntos nessa caminhada, né? Estamos juntos nessa caminhada. Eu queria, pastor, já que temos aqui uma família e temos aqui dois grandes homens, eu queria pedir aos familiares do Pedro e do Lucas, e quem sabe se tem mais algum amigo aqui na igreja dessa família, porque a gente quer passar essa mensagem do discipulado, né? Que as pessoas tenham sempre alguém do lado, apoiando e tudo. Tem alguém aqui da igreja que conhece essa família? Vem aqui ao lado das irmãs, como esse símbolo de acolhimento, de companheirismo, de amizade e de apoio, né? Vocês são os pais dos dois? Oh, gostei de ver os meninos aí. Deus abençoe, irmã, grandemente a senhora e a família. Parabéns pelos meninos. Tem mais? Está vindo ali. É filho também? É filho. Esse é o mais velho. Esse deve ter 14 anos. 15, quase acertei. Embora você é grandão, né? Prazer. Teu nome qual é? Rapaz, só tem evangelista na tua casa? Mateus, Pedro e Lucas. E qual é o teu nome? Ah, ok. Então você botou nos filhos aí. Quem veio? A senhora veio com elas? Tá, ótimo. Sim, mas veio acompanhar, claro. Ótimo, muito obrigado, viu? E também a Eumara. Eu quero te chamar de Silmara, mas é Eumara. Vamos orar, irmãos. Por favor, irmã, pode vir. É isso. A gente deve ir a Jesus assim como a gente está. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e falar com Deus. Querido Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, porque Tu és bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por nos receber assim como somos, assim como estamos, mesmo com as vestes sujas. Mas o Senhor nos recebe, o Senhor afasta o mal da nossa vida e nos concede o milagre de um novo coração. Vestes novas, vida nova e renova também a nossa esperança. Ó Deus, aqui está a Tua serva irmã Tisa, com a sua família e com seus amigos. Aqui também está o Pedro, o Lucas, o Mateus, com seus pais. Senhor, o pastor Sandro e eu queremos entregar essas famílias nas Tuas mãos e pedir que o Senhor mantenha a mão sobre cada um deles e que essa atitude de fé, de vir aqui, seja fortalecida e selada pela bênção do Senhor. Também, meu Deus, aqui está a Tua igreja, os irmãos. Queira abençoar os irmãos, cada membro, cada família, cada casal, cada filho,
E, sobretudo, Senhor, nós nos levantamos representando alguém da nossa família, alguém que ainda não se entregou a Jesus, alguém que ainda precisa retornar, recomeçar. Senhor, Tu sabes, nós estamos pensando agora em pessoas queridíssimas por nós. Nesse instante, visita essas pessoas, coloque a mão sobre elas e abraça essas pessoas da nossa família, para que mesmo com vestes sujas, elas entendam que o Senhor os está chamando. Expulsa o inimigo da vida delas, afasta o mal para bem longe e conceda-nos vestes novas, que é quando Jesus voltar, estejamos preparados para subir e viver contigo para sempre no novo céu e na nova terra. Ó Deus, abençoa também o Tiago, que não está aqui agora, que a Tua mão esteja sobre ele e sobre toda a família. Continue com o pastor Sandro e com a sua liderança. E continue abençoando essa igreja e fortalecendo a caminhada e a missão da igreja. Nós agradecemos por tudo e ainda clamamos pelos internautas. Que a Tua mão esteja sobre cada internauta. Que cada um seja tocado pelo Espírito Santo. E que essa bênção esteja sobre cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar por um instante, por favor. Obrigado. Deus abençoe grandemente. Deus te proteja, viu? Deus abençoe aqui a todos. Nós vamos dar a continuidade da nossa programação. Na sequência, pode vir aqui o momento de louvor. O pastor Luiz terá que sair.